Vamos à correção então do poema Marabá. Retome a segunda estrofe do poema e responda: de que cor são os olhos de Marabá? O que o verso tem luz das estrelas, tem meigo brilhar, sugere das impressões da Índia sobre os seus próprios olhos? Então, lá nessa segunda estrofe, a gente vai encontrar o quê? Que a Marabá tem olhos azuis, né? Lá nessa estrofe, diz o quê? Seus olhos, de acordo com o poema, têm cor de safira. As safiras são famosas por quê? Porque tem os tons de azul. Lá também, nessa mesma estrofe, diz que seus olhos também imitam o céu anilado, ou seja, em tom anil. O anil é cor azul. Quando se diz que tem luz das estrelas e meio brilhar, sugere o quê? Que a própria Marabá, ela acha que a beleza dela deve ser valorizada, ela valoriza essa beleza. Na 2, pedia que voltasse a oitava estrofe, né, o oitavo grupo de versos do poema, e perguntava quais figuras de linguagem foram utilizadas pelo poeta nesse trecho, ou seja, somente na oitava estrofe, não em todo o poema. E qual a intenção do poeta ao utilizá-las? Então, a primeira figura de linguagem foi a personificação. As brisas dos bosques de os ver se enamoram. Quem é que se enamora? Quem é que se apaixona? O ser humano. Então, aqui há a prosopopeia ou personificação, quando dá uma característica de se enamorar às brisas dos bosques. Há também a hipérbole. O ouro mais puro não tem o seu fulgor. Há um exagero? Dizer que o ouro mais puro não tem o fulgor dos cabelos da Marabá? Com certeza há um exagero. Então, quando há o exagero, é uma hipérbole. E a comparação de os ver tão formosos como um beija-flor. Olha só a partícula de comparação aqui, né? Então, essas três figuras de linguagem foram utilizadas nessa oitava estrofe. Agora, tinha também a pergunta: qual a intenção do poeta ao utilizá-las? A intenção do poeta é o quê? Enaltecer a beleza de Marabá. Questão 3. A pontuação tem função gramatical, portanto, faz parte dos estudos linguísticos da língua portuguesa. No entanto, a pontuação também provoca efeito de sentidos diversos e colaboram para reforçar ou indicar raiva, medo, surpresa, indignação, etc. Então, quer dizer, além da função gramatical, ela também vai repassar sentimentos, aquilo que o autor quer passar, porque na verdade a pontuação serve para imitar a forma como se fala, não é isso? Então, se a pessoa está com raiva, se a pessoa sente medo, está indignado, então a pontuação também serve para reproduzir isso aí na escrita. Então, vem na primeira estrofe do poema, a Índia Marabá faz uma pergunta: acaso feitura não sou de Tupã? O que o ponto de interrogação nesse contexto indica, tá? Então, o ponto de interrogação lá, ó, acaso feitura não sou de Tupá, ele vai indicar o quê? Uma indignação da Índia, tá? Ele vai estar reforçando a indignação dela. Acaso feitura não sou de Tupá? Ela está indignada. Com que fato ela está indignada? Ela fica indignada por ser uma índia. Ela pertencer a Deus Tupá, mas ser rejeitada por toda a tribo, principalmente pelos homens dessa tribo. Questão 4. De acordo com o texto, por que Marabá se entristece pela forma como vive? Gente, óbvio, ela se entristece por viver sozinha. Ninguém a procura. Ela repete isso constantemente em todo o poema. Ninguém me procura, pois sou Marabá. O 5, no trecho. E as doces palavras que eu tinha cá dentro, a quem nas direi? Olha só. E as doces palavras que eu tinha lá dentro, a quem nas direi? Nas direi o quê? As palavras, né? Então, o pronome nas refere a qual palavra? Obviamente, essas doces palavras aqui. A quem nas direi? Essas doces palavras aqui. A quem direi as doces palavras? Para evitar a repetição. Enfim, a sexta questão. Retome o terceiro verso, ou seja, a terceira linha. A gente sabe que verso é cada linha do poema, né? Retome o terceiro verso, terceira linha, da terceira e quinta estrofes. Nesses versos, há o uso da conjunção adversativa mas. No contexto em que está inserida, mas, que relação ela estabelece com a oração anterior e justifica utilizando outras conjunções que a substituem. Então, vamos lá, a gente tem a primeira, segunda, terceira. Então, o terceiro verso da terceira estrofe. Então, ele vem, ó. Se alguns dos guerreiros não fogem a meus passos, teus olhos são garços. Responde, enojado, mas és Marabá. Olha só, teus olhos são garços, são belos, mas és Marabá. Então, aqui está indicando o quê? Adversidade, contrariedade, né? Uma ideia de contraste com a oração anterior.
Aí a gente vem para a quinta, né? Quarta, quinta. Então, 1, 2, 3. Aí vem sorrindo, responde. Mas és Marabá. Então vem, ó. Se ainda me escuta, meus agros delírios, és alva de lírios, mas és Marabá. Quer dizer, você tem a pele branquinha, linda como os lírios, mas é Marabá. Portanto, né, o mas estabelece então uma relação de quê? De adversidade, gente. Ou seja, de contraste, de contrariedade, de concessão. O mas é uma conjunção adversativa quando ela está contradizendo, contrariando, indo no sentido oposto da frase anterior. Continuando aqui. Apesar de Marabá ser linda, ela é mãe de mestiça, cujas características físicas não agradam aos homens da tribo. Aí vem, porque lá pedia não só para falar a respeito do significado do mas também justificar a utilização, né? Então, olha só, justifica utilizando outras conjunções que a substituem, tá vendo? Aí a gente vê o quê? Ó, a conjunção mas pode ser trocada por outras. Quais? Entretanto, no entanto, porém, todavia, sem prejuízo semântico, ou seja, sem prejuízo de sentido.